As crianças evangélicas e profetas estão dominando as igrejas evangélicas. Você já viu aí o pastor profeta, o novo pastor mirim, que está profetizando, falando em línguas estranhas que não são tão estranhas assim? Pois é. Ele tá lançando aí umas grandes polêmicas, muitos influenciadores reagindo a ele, e não seria diferente que eu, Lucas Fusquinha, não fosse reagir, né? Ah, mas claro, né? Se inscreve no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, conforme o vídeo que você tá achando, se você já teve vontade também de ser um pastor mirim, uma pastora mirim, um irmão ou uma irmãzinha mirim. Deixa aí, se você foi, eu quero saber se você foi também. Deixa aqui pra mim nos comentários, compartilha, ativa o sininho, sabe? Vamos ajudar, gente, vamos me ajudar, uma troca de favores. Eu gravo conteúdo pra vocês e vocês me ajudam engajando. Vamos lá? Pericles Flá? Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the... Mas quando eu era evangélico, não era inglês que falava, não. Dizem que era línguas estranhas. Era não sei o que lá, e devassa, e pra. Não era inglesinho, não, tá? Ai, Miguel, aqui, ó, já não consigo mais te dar razão. Power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. The fairy. The fair. Oh my godness. Minha prova. É, gente, aqui já até colocaram um sonzinho de piada, porque parece uma piada mesmo, Miguel. Ah, não vou mentir não, parece uma piada mesmo, tá? Vamos ver o outro. Gente, mas a galera não tá conseguindo colocar o vídeo dele, sabe? Só eu explicando pro mecânico o barulho do carro. Gente, mas isso daqui é língua estranha? Vira que look que tá. Como mocotó. Nossa, gente, eu tô chocado. Vamos ver agora, eu quero ver ele entregando recado pra alguém, né? Porque na igreja evangélica, nessas igrejas pentecostal, os irmãos vão entregar recado pras pessoas. E eu quero ver o divo, o pastor mirim, o profeta mirim Miguel entregando recado. Tenta segurar, tá? Aí você faz assim. Segura essa bolsa na tua mão. Segura cursos que Gente, mas vocês colocam as musiquinhas, trilha sonora engraçada, né? tá vindo na tua mão. Aí eu vejo assim, um passaporte e um visto. Você entrando na América. The King, the Power. Mas ela já tá na América, gente. Olha o adolescente olhando lá atrás. Ele tá pensando, o que tá rolando? O que tá acontecendo? Que loucura é essa? Um visto. Mas aí você entra em Portugal. Depois... E por que ele tava falando inglês? Porque ele começou The King, the Power. E aí, do nada, ele vai começando a falar de Portugal. Mas Portugal? Portugal não fala inglês. Fala inglês? Ou eu tô sendo muito burro aqui mesmo? Ah, porque pode acontecer também, gente. Eu sou meio tandã, né? Então vamos ver. Depois que tu entra em Portugal, você entra na Europa, aí você vai pra Inglaterra. Gente, Então ela vai ser refugiada? Que ela vai... Não tô entendendo. o culto é aqui, tá? O culto é aqui. Ele brigou com os adolescentes que estavam indo no banheiro. Amigo, eles estão querendo mijar. Sabe, o culto tava tão chato que eles estão querendo mijar, eles estão querendo urinar, fazer as necessidades básicas. E ele estava brigando, falando que o culto é ali, mas eles estavam querendo ir no banheiro, eles estavam querendo conversar, porque você está falando tanto de passaporte, de outros países, que aí você vai parar no meio do recado que supostamente Deus está te falando, para você falar que o culto é aqui, que o culto é aí, eles sabem, amigo, mas não é porque o culto é aí que quer dizer que é bom e que tá prendendo todo mundo aí. Querendo ou não, o culto é uma coisa de divindade e tudo mais, espiritual, e sim, como macumba, como qualquer outro culto religioso. Mas se não tá chato, não vai entreter. Tudo também é sobre entreter. Tudo também é sobre entretenimento. E se não tá entretendo, é porque não tá bom. Então as pessoas vão no banheiro, vão mijar, vão cagar, vão fazer de tudo no banheiro, menos ficar no culto. Quando você parar de entregar recado pra menina que ela vai pra Inglaterra, que ela vai pra Portugal, que ela vai pra não sei na onde, porque na América ela já está, aí as pessoas voltam pra assistir o culto, amigo. Aí você entra na Inglaterra, você entra
Em Portugal, você A galera cagou. Ó o pessoal aqui atrás. Todo mundo virou as costas pra ele e continuou lá. entra Amei. em Luxemburgo. Ó ele pensando, a próxima cidade, a próximo bairro ou o próximo país que ele vai falar. Aí tu vai ter surpresa pra alguém da tua família, do teu sangue. Mas ela vai pra todos esses países, pra todos esses lugares, e aí vai ter surpresa pra família dela. Que surpresas são essas? Ela vai ser presa? Não tô entendendo ainda. Alguém vai ficar surpreso. Porque tu vai pisar numa nação que é muito difícil pisar. Alguém aqui dentro não acredita, mas essa profecia vai se cumprir. Tem um anjo que... Mas a diva, ela tá com uma cara... Olha lá, ela tá com uma cara, tipo, meio que desacreditada, né? Tipo, ai, vamos ver então. Ah, eu vou pagar pra ver então. Ela tá meio assim, não tá? Meio desanimada também? Porque geralmente o pessoal tá chorando, tá? Ê, glória a Deus! Ela tá meio desanimada, eu senti. Harvard. E tem um anjo que diz assim, ela vai, mas ela vai voltar. Aí ele falou sobre Harvard, só que Harvard, não sei nem a pronúncia, né? Mas, gente, não é difícil pisar lá, não. Pisar lá não é difícil. Pode ser difícil você passar lá e tudo mais. Se você quiser viajar pra lá e pisar lá, tudo bem. Se você quiser tirar uma Bíblia lá e pregar lá também, tudo bem. É Estados Unidos, gente. Lá não é difícil, não. Ué. Eu vou dar uma moradia pra ela lá. E ela vai lá e depois vai... Em Harvard? Uma moradia pra ela lá? Tá, voltar e vai lá. Ela vai ficar intercalando. Gente, nem ele sabe o que ele tá falando. Vamos combinar? O vídeo já acabou e ele não falou nada com nada. Ele falou que ela ia pra um lugar difícil, mas não falou o nome do lugar. Ele falou que ela ia fazer peregrinação, ou sei lá eu, entrar ilegal nos países, porque ele começou a falar que ela ia pra um lugar pro outro, pra um lugar pro outro, pra um lugar pro outro. E depois agora ela vai ficar indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Mas por que ela vai ficar indo e voltando? Ai, não entendi não, Miguel. Ah, aqui eu não entendi mesmo. Vamos ver a entrevista dele nesse podcast. O que é esse Crash the King the Power? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então, Mas aí é que você tá falando, né? Que você tá falando em línguas, supostamente. Supostamente você estaria falando em línguas. Mas aí não é língua. É línguas. Você tá falando em inglês, mas não é a tal da língua dos anjos que as pessoas falam. pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, the King, ai, não sei o que, ai, the Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Gente, ele é exaltado, né? Ele lembra até uma pessoa que eu conheço, mas não vou nem citar aqui pra não criar briga. Mas ele é bem exaltado mesmo, assim. Ele sai de si. Ele sai de si quando as pessoas questionam ele, porque ele fica falando The King, The Power, The Fun, The Power Ranger. Ele sai de si, tô chocado. Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que fere o sangue da igreja por causa disso, irmão? Bem, eu não queria responder, mas vamos lá. Querem árabe? خارج الملك القوة مطالب الابن غير الشرعي الملك يفعل ملكي querem francês hors du roi le pouvoir exiger le bâtard Gente, ele decorando isso daqui antes de gravar o vídeo. Ele decorando tudo isso daqui. le roi fait le mien. Ai, gente. Querem alemão? Weg vom König die Macht, gefordert der Basat, der König, Macht meins. Querem italiano? Fuori dal re il potere richiesto, il bastardo, il re fa il mio. Querem japonês? King no soto, irega yokyu sareta bastardo, King watashi no mono o suru. Querem russo? Vне короля сила требуемая у божества, король делает мое. Querem chinês? 国王之外力量要求杂从，国王做我的。 Querem língua dos anjos? Pois eu vou ficar devendo. Só faltou ele falar isso, gente. Mas, amigo, qual é a necessidade? Vamos ver esse. Se porte telemite reflan. Adoi kachara do que tá racé. Temite porte telemite se me for. Aí provosse chemi na racé. Eu abro aquela porta. Andar cachopri racia chobriha. Fecho uma cova. Andar Ele tá traduzindo o que tá vindo na cabeça dele, na verdade, né? Porque tudo que o pastor tá falando, se vocês separarem, esse irmão não sei se ele é pastor, mas supostamente não tem coerência. Falar da porta, mas aí não tá apontando pra porta. Então, cachaia sempre a fa. O meu sangue vai na porta dela. E eu tomo
Todos os meus versos. Agora. Gente, por que eles falam assim, será? Agora. Eu cresci numa igreja evangélica e também era assim, mas eu nunca entendi. Na real, eu nunca entendi. Mas dizem que é pra confundir os doidos, né? Samba, na cara da inimiga vai samba. Tá parecendo que tiro foi esse da Jojo? Esse pá. Gente, mas por que crente tem mania de ficar imitando arma nesses momentos? Já tá causando a emoção ali nas pessoas que a gente sabe como funciona, mas meu canal não é sobre isso, então não vamos aprofundar. Né? Já tá uma histeria coletiva. Aí fica pá. Pra quê? O pastor tava fingindo chorar ou era impressão minha? Eu acho que tem um vídeo da Isabela que ela fala muito bem sobre isso, sobre o que tá acontecendo, e a gente vai ver agora. Primeiro de tudo, que criança que gosta de ficar tendo trejeitos de adulto, não é nem gente pra mim. Já começo por aí. É muito estranho, gente. Criança que tem trejeito de adulto. Isabela, estamos com você. Ah, é bizarro. Não é estranho, é bizarro. Né? Que não tem que nem estar em convívio. Tem que estar mais quietinho. Pra começar daí. Aí começa um tal de The King, The Power, The Mask, The Hask, The Blask. Aí os outros ainda dizem assim: ah, porque tá enganando as pessoas. Meu parceiro, você é um adulto. E você tá sendo enganado por uma porra. Literalmente, uma porra mal dada, mal executada. Que fica pedindo dinheiro, que fica falando que cura leucemia, que fica falando que não sei o quê, que fica falando que pede 10 mil, que pede 30 mil, que faz o pix, que nada. Aí você diz, você é um adulto funcional, sendo enganado por uma porra maldada de 14 anos de idade que acha que é adulto. E pior, acha que tem um contato direto com Deus, porque pelo que a gente pode observar nessas pessoas, elas acham que elas são exclusivas, que Deus é a exclusividade delas e que Deus só fala com elas. E por isso que é tão fácil fazer uma manipulação assim. Gente, uma criança de 14 anos tá manipulando um monte de adulto aí. Só que é como a Isabela tá falando, é muito pior um adulto cair numa manipulação dessa. Se cai numa manipulação de uma criança de 14 anos, que supostamente você tá vendo que, né, tá falando The King, The Power, não preciso falar mais nada. Imagina o que um adulto não faz com esse outro adulto que tá acreditando numa criança. É muito mente fraca, sabe? Você tem que tomar uma surra junto com ele. E tenho dito. É o que eu acho assim de mínimo. Por baixo, uma madeira no lombo dos dois é o que tá merecendo. A Bela, porrada não adianta, mas me deixaria muito feliz. Às vezes não é pra adiantar. Às vezes é o que tá merecendo. Às vezes é a felicidade da sociedade, o que a sociedade não pode fazer, Isabela. É isso que você tá falando. Você tá representando a fala do brasileiro que tá olhando essa pataquada e não pode falar nada. Sendo mesmo. Esse negócio de adiantar também é outra coisa. Cada hora uma coisa, a gente tem que resolver por partes, né? Cada problema a gente tá resolvendo de uma forma. E como a matriarca diz, né? Como minha mãe sábia diz, o tempo mal usado é uma desgraça. Uma desgraça toda, inteira. Tá? Então, ele tem tempo pra falar merda e tem gente que tá com tempo pra ouvir. Quando junta os dois... E aí junta uma lavagem cerebral absurda, e aí dá fama pra um menino que tá falando nada com nada, e aí vira o que tá virando. Dá nisso daí, desse King, desse pau e desse Mask, de blast, de merdes, de caralhos e perus. Pera aí, né, gente? Falar que tá sendo enganado por uma porra maldada de 14 anos ainda. Ou, nem os par dele lá, e pelo que eu fiquei sabendo, nem os par vão mais nessas porra dessas pregação. Sério, gente? Nem os pais deles vão e vocês aí estão indo? Tô passado. Dessa porra maldada, caralho. Então quem tá sendo enganado merece mesmo, né? E surra.
em ambos. Que tá merecendo, que às vezes uma porrada tem que descer. Isso é muito preocupante, tá? Além de toda a graça que a gente vê e tudo mais, mas isso é preocupante. Ah, mas Lucas, por que é preocupante? Porque, gente, é uma criança de 14 anos que tá falando qualquer coisa e tem um monte de adulto acreditando, tem um monte de adulto indo lá seguir, tem um monte de adulto enchendo igreja, pagando caríssimo, supostamente, pra pessoa aí dar testemunho. Não sei se ele cobra pra poder ir pregar ou dar testemunho. Porque quando eu era da igreja tinha vários irmãos que cobravam. Não tô falando dele, eu não sei. Mas tinha vários que cobravam e cobrava caro, tá? Então, assim, é uma criança de 14 anos que não tem nada a acrescentar, não tá tendo nada o que falar, não tem um testemunho de mudança de vida, só fica nesse The King, The Power, de não sei o que lá, sabe? E aí um monte de adulto caindo nessa ladainha, um monte de adulto chorando, um monte de adulto se jogando no chão, um monte de adulto se tremendo na igreja quando ele começa a falar. E quer saber? A maioria, a grande maioria, não tá sentindo nada. É muito mais a emoção desses adultos que ficam, eu tô sentindo. A maioria não tá, tá? Então, assim, será que esse menino, porque não é um homem, é um menino, será que ele dorme com a... Apesar que eu acho que ele até acredita, sabe? Eu acho que ele até acredita, assim, nas coisas dele, nas coisas que ele fala. E nem teria por que não acreditar, porque se tem uma igreja cheia de marmanjo acreditando, por que ele não acreditaria, né? Mas, ó, pra encerrar esse vídeo, eu falo uma coisa pra vocês. Primeiro, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, né? E segundo, toma cuidado com lavagem cerebral, hein, gente? Uma criança de 14 anos tá supostamente conseguindo fazer isso. Quem dirá um adulto, o que não tá conseguindo fazer com a cabeça de vocês, hein? Principalmente um povo que tá lá na política, um povo que tem influência aí sobre o mundo todo. Vamos tomar cuidado, como dizem os evangélicos, vamos vigiar e orar, hein? Vigiar e orar, ok? Vamos lá, meu nome é Lucas, obrigado por ter assistido mais um vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Deixa aí pra mim o que você achou dessa pataquada.